Muito bem, vamos falar do trabalho. Nosso trabalho aqui é absolutamente voluntário. A gente vem aqui com muito bom grado, muito feliz de poder conversar com vocês. A gente não tem qualquer contrapartida financeira. Isso é bom ficar bem claro, porque de vez em quando as pessoas confundem as coisas e no trabalho espírita a gente aprende isso, que nós temos que servir porque servir é a honra que nos compete, não é mesmo? O Emmanuel fala pra gente isso, muito bacana. Então, meu nome é Sérgio Tadeu Diniz, estou aqui com vocês mais uma vez. Eles procuraram, viu? Bastante pessoas para vir, mas não conseguiram achar no dia de hoje. Então, eu que estou aqui, tá bom? Vocês têm um pouquinho de paciência para a gente trocar um pouco de ideias. Não esperem muito, tá bom? Não sou profissional da oratória, não é? Estou em aprendizado, mas aquele aluno bastante rebelde, não é? Que demora para aprender, sabe? Leva um tempo, assim, né? Às vezes repete de ano, tem que fazer tudo outra vez, aquela coisa, né? Então, nós estamos aqui para isso e é importante também a participação de vocês. Agora estou vendo o reloginho ali, está batendo quase 8h30 e queria saber quantos minutos nós temos. 10 minutos ou 5? Quantos que são? Meia hora, né? Meia hora. 30 minutos, 30 minutos já tem que ter mais do que meio tanque para poder andar os 30 minutos. Então vamos lá, vamos em frente para a gente poder chegar onde nós precisamos. Bom, o Livro dos Espíritos define trabalho como toda ocupação útil. E quais são as ocupações úteis? Nós sabemos, não é? As ocupações que trazem algum proveito para alguém, obviamente. E aí, obviamente, algumas pessoas pensam consigo mesmas, mas existem algumas pessoas que dizem que trabalham, mas o trabalho delas causa um prejuízo para as pessoas, né? Cada um de nós vai imaginar um tipo de trabalho que prejudica. Mas aí não é trabalho, chama-se desforço. Nós estamos indo contra a engrenagem divina, quando nós realizamos um desforço. Ah, mas estou com dificuldade de saber que tipo de trabalho é esse com desforço. O que é isso? O que significa isso? Não é? A gente vai entendendo que o desforço, por exemplo, é aquelas pessoas que às vezes trabalham, por exemplo, em produzir químicas, em vender químicas proibidas. Isso é um desforço, não é um trabalho. Não é? Por mais que ele seja cansativo, por mais que ele seja estressante, por mais que ele tenha todas as características de um trabalho, na verdade não é bem um trabalho. Não é? Então é importante a gente saber como se posicionar diante dele. Bom, os espíritos o Kardec fez diversas perguntas aos espíritos, falando do limite do trabalho, qual que é o limite do trabalho, não é? Fala pra gente qual é a idade maior, com aqueles que não podem trabalhar, como que fica a situação deles. E os espíritos foram respondendo de uma forma até muito interessante, porque hoje a gente tem a tal previdência social, o Brasil tem a previdência social, que tem milhares e milhares de aposentados, que é justamente para dar uma contrapartida financeira para que ninguém precise se humilhar e tenha pelo menos um mínimo para subsistir. Então, quando falta a força do trabalho, nós temos que ter uma sociedade justa para dar subsistência a essas pessoas que não conseguem se ativar mais, que não têm condições para se ativar. E aí a gente vê no nosso ministério aí que diversos tipos de doenças são catalogadas, que têm impedimentos mil e muitas delas proporcionam esse afastamento, essa aposentadoria compulsória. Então é nesse caso que os espíritos explicam pra gente, quando a pessoa não tem condições, não tem capacidade. Mas todo mundo já deve estar imaginando aqui, estou lendo o pensamento de muitos de vocês, que estão pensando assim, mas tem gente que fala que é incapaz, mas não é. Não é mesmo? E aí, de quem é a responsabilidade? De quem seria a responsabilidade, né? Da própria pessoa, não é mesmo? Porque a gente muitas vezes inventa uma historinha aí, lá, muito bonitinha, né? Para o Ministério da Aposentadoria. E aí a gente cria aquela coisa, né? Aí vamos lá, arrumamos médicos venais, conseguimos lá um laudo com um código de doença que permite a aposentadoria. Então isso traz para a gente um grande problema e um grande prejuízo. Não é por outras razões, e agora vamos espinetar as pessoas que são muito laboriosas, que talvez sejam aquelas pessoas que na outra encarnação acabaram se encostando em outras e descobriram que podiam ser úteis de uma forma muito grande e não foram. E agora vem numa encarnação assim a 220 por hora.
Então vem aqui, constrói a casa, faz cobertorzinho e limpa a casa, vem pintar, varre o chão toda semana, faz tudo aí e ninguém fala, meu Deus, mas que energia que tem essa pessoa, que bom, né? Que bom que ela é tão operosa assim, né? Mas a gente fala em tom de brincadeira, é óbvio, né? Mas, obviamente, cada um de nós vai encontrar a forma de ser útil, isso é muito importante. Mas vamos falar do trabalho dos nossos pais. O Evangelho fala que nós temos que tomar cuidado com os nossos papais e as nossas mamães, porque não raras vezes a gente os sobrecarrega. Então, com aquela desculpinha de que está cuidando do pai e da mãe, não é? Põe eles para cuidar da casa, fazer as compras, buscar as crianças na escola, levar na escola, buscar no inglês, levar no judô, buscar do judô, ir no clube, voltar do clube. E não raras vezes dá o pior cômodo da casa. Já viram isso no Evangelho? Essa passagenzinha no Evangelho está lá registrado, está lá registrado. Não raras vezes dão o pior cômodo da casa para o papai e para a mamãe. Mas agora vamos falar de uma coisa que pode acontecer. Nós estamos aqui, a maioria de nós, com algumas exceções, não é? Como é que se chama? Eu? Uriel. Uriel, Uriel, diferente, né? Uriel, diferente. Quantos anos você tem? 11 anos, muito bem. Eu que queria ter 11 anos. Ah, que delícia, né? Que bom. Você também, né? Você também queria ter 11, né? Ah, que maravilha, né? Se não tem iogurte, a gente pega maisena com açúcar e leite e come de qualquer jeito, a gente se vira, né? Vai a gente fazer uma gororoba lá, no dia seguinte nós estamos lascados, não é mesmo? Eu vejo os comedores de arroz e feijão lá de casa, os caras chegam meia-noite lá e falam, misericórdia, se eu comer isso aí que eles estão comendo essa hora, SAMU na certa. Mas enfim, a gente tem que arrumar uma forma de se ocupar, se ativar. A gente está falando, mexer um pouquinho com o Uriel pelo seguinte, às vezes a gente passa da idade, por assim dizer, e algumas pessoas começam a ficar assim incomodadas de ter um idoso em casa. E aí o que a gente faz? Vamos falar duas coisas que podem acontecer. A primeira delas é assim, vamos imaginar que o papai e a mamãe sempre foram muito, excessivamente racionais. Vamos começar por aí. Comida na hora certa, ir na escola na hora certa, voltar, pegar, fazer a lição, tomar banho, deitar, tudo certinho, tudo na hora certa. Então foi criado assim, racionalmente. Aí, quando inverte a situação, o que acontece? A gente está com problema de saúde e o nosso filho vai cuidar da gente, mas ele é muito racional. O que ele vai pensar? Eu não tenho condições de dar o remédio na hora certa, não posso dar o banho, não posso cuidar, não posso dar a comida que tem que ser dada, então eu preciso de que ele fique num lugar que possa fazer isso racionalmente. Olha só, a gente, por assim dizer, escapa do trabalho, né? Vamos dizer assim, não é? E aí colocamos os nossos papais e as nossas mamães num lugar em que ele possa tomar o remédio na hora certa, almoçar e jantar e tomar o café da tarde, tomar o banho todo sábado, né? É todo sábado que eles dão banho? Assim? Não, eu não sei, eu só estou brincando, mas tomar o banho, né? Racionalmente. Só que tem um problema, né? Ele não está interessado nisso. Ou ela, né? Ela não quer nem saber se vai tomar o remédio na hora certa, se comeu direito, se não comeu, se cumpriu a dieta, se não cumpriu, o que ele quer? Ficar no meio do burburinho, no meio da confusão, no meio da bagunça. Ah, o filho sai, fica o dia inteiro fora, não tem problema nenhum. A gente acha que está incomodando. Ah, está lá fazendo alguma coisa para o neto. Ah, não quer saber, tá sobrecarregada, mas ela não quer nem saber disso. Ela quer ficar no meio do burburinho, no meio da confusão da família, né? Vamos dizer assim, né? Mas para isso nós precisamos fazer um trabalho emocional com os nossos filhos. Nós temos que também, junto com a razão, com a lógica, nós temos que colocar a emoção. Mas isso era um assunto que eu queria dizer um pouquinho de lado, para a gente pensar bem naqueles que estão chegando com a idade madura, provecta, para que a gente possa pensar nisso. Então a gente pode ter muito racional, isso é muito lógico, obviamente, é necessário, é muito bom, claro, certo, mas a gente tem que ter emocional, temos que imaginar o que pode ser bom e optarmos sempre pelo melhor, não é? Isso pode ser um trabalho para nós, que vamos ter eles em casa, mas
a gente vai fazer o melhor por eles. Eu me lembro em casa, nos últimos 3 anos de encarnação do meu pai, eu acabei levando ele para casa. Minha esposa, muito solista, falou assim: se trouxe ele para casa, tudo bem, não tem problema, mas onde que ele vai dormir mesmo? Eu falei assim: ele quer saber onde ele vai dormir? Vai dormir no sofá, onde ele quiser, dorme onde ele quiser, em cima da mesa, onde ele quiser. Aí arrumaram uma cadeira do papai para ele. Lembram da cadeira do papai? Ainda existe ou não? Ainda existe, né? Então, aí puseram ele na cadeira do papai, ele dormia, adorava dormir na cadeira do papai, ali do lado. Aí ele começou a formar a casa dele na cadeira do papai. Então, toda vez que alguém ia limpar a cadeira do papai, falava: aqui embaixo estão as minhas coisas, não é para mexer em nada aqui nas minhas coisas, certo? Escuta, pai, e o banho? Já tomei, você que não estava em casa. Então, estava tudo certo, não é? Então, só para mostrar que nós precisamos dar essa atenção. Mas foi muito bom para ele, porque ele pôde ficar com os netos pequenos na época, né? Saía com a minha esposa para comprar o presente. Daqui a 6 meses que ele ia fazer aniversário, já queria saber o que ele ia comprar de presente, meu Deus do céu. Aí, quando muito, trazia um jipe que nem cabia no apartamento, não dava nem para andar com o jipe lá dentro de casa, tinha que levantar o jipe, sei lá, pendurar ele no teto, porque ele não conseguia andar com aquele jipe dentro de casa. É para ele andar lá embaixo. Tá bom, aí trazia aquele jipão por causa do neto, né? Veja, pagava as prestações da Casas Bahia, com o documento dele do INSS, ele conseguia tirar a prestação do jipão, olha só, né? Que alegria que era para ele isso, né? Então nós temos que trabalhar esse emocional. Dá um pouquinho de trabalho, obviamente, tem intercorrências, tem problemas, às vezes a gente se aborrece, se irrita, mas isso faz parte da família. A gente também não faz isso com os nossos filhos. A gente, como marido e mulher, como dentro de casa, a gente tem esses problemas também. Então, não é demais, é natural que isso aconteça. Então, tenhamos essa consciência. Voltando à questão do trabalho, aí nós precisamos pensar o quê? Nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra. Primeira coisa que nós precisamos entender. Aí estou falando de trabalho, aí a pessoa vem falar: ai, graças a Deus, ele vai justificar que eu trabalho 16 horas na minha empresa. Ufa, hoje ele vai falar do trabalho, então tá tudo certo, né? Mas nós temos que entender o seguinte: nós temos um momento de despedida da Terra e nós temos que pensar nas coisas mais importantes que estamos fazendo na Terra. Será que simplesmente ganhar dinheiros e mais dinheiros e mais dinheiros é tudo que nós precisamos na Terra? É tudo que nós viemos fazer aqui na Terra? Os Espíritos falam para a gente lá no Evangelho também, né? Que nós temos uma tarefa muito mais importante a realizar na Terra do que simplesmente sermos escravos do dinheiro. Temos uma tarefa por demais importante, um trabalho, que são os trabalhos que nós realizamos com a visão da nossa espiritualidade, da vida espiritual. Então, não raras vezes a gente só percebe isso na madureza da vida e aí nós pensamos: poxa, se eu soubesse disso, eu teria realizado, teria feito e acontecido. Para que perdi tanto tempo com tal coisa ou em tal circunstância? Tudo bem, pode ter sido muito bom, disciplinado, o Espírito pode ter ajudado bastante, mas é o momento de nós buscarmos interesses maiores, interesses imortais. E é isso que a Casa Espírita vem nos ajudar a fazer. Porque nós estamos aqui nessa grande família. Aliás, parabéns por vocês. Eu senti aqui que vocês não são frequentadores, vocês fazem parte de uma grande família. O amor entre vocês, nossa, a gente percebe os eflúvios aí de carinho, de atenção de uns para com os outros, né? Fiquei muito feliz de ver isso. Então, nós estamos aqui justamente para aprendermos a colocar em prática e a conhecer aonde nós precisamos trabalhar para sermos melhores, no que nós precisamos trabalhar para sermos melhores. E aí vem um pontinho fundamental, que é justamente a disposição de servir. Quando nós falamos no começo que servir é a honra que nos compete, a frase é mais abrangente do que a gente imagina, não é mesmo? Porque quem se dispõe a servir? A maioria de nós se dispõe a trabalhar remuneradamente, mas servir pode significar não remuneração, não é mesmo? E aí é estar disponível para servir,
disposto a servir. E é onde a gente pode servir e trabalhar sem remuneração, em tanta coisa. Aqui foi dado alguns exemplos, né? Alguns exemplos assim, se dedicar uns minutinhos por dia, em uma semana, em 2 semanas, a gente tem alguns quadradinhos, algumas coisinhas. Lá vem de novo o Evangelho de Jesus falando pra gente, o Evangelho segundo o Espiritismo falando pra gente, né? Que aquelas senhoras cuidadosas, né? Estão lá com as mãozinhas ágeis, né? Fazendo roupinhas grosseiras, mais quentinhas para as crianças, para os seus próximos momentos mais frios, mais difíceis, né? E na maioria das vezes, hoje em dia, na verdade, muitas vezes nem está em São Paulo, né? Porque São Paulo é um clima assim ameno, não é um clima muito hostil, mas a gente tem, né, os polos, né? O norte, o sul, onde nós temos lugares que são efetivamente muito frios, não é? Então, com o tempo, a gente vai aprender a levar o socorro aonde o socorro efetivamente é necessário. Mas, para isso, nós temos que ter o trabalho realizado. E, para realizarmos o trabalho, nós precisamos estar convencidos de que ele é importante. Olha quanta coisa precisa para se movimentar e se ativar. Como é que a gente vai fazer alguma coisa se a gente sabe que aquilo não é importante ou que não tem necessidade? Não é complicado a gente se concluir a isso? Então a gente vai devagarzinho pensando e vai chegando na conclusão de que nós precisamos nos ativar. E aí, se ativar como? De que jeito? O que nós podemos fazer? O que nós podemos dar de nós mesmos? Tem gente que tem facilidade de fazer lá o tricô muito rapidamente. Eu tinha uma tia, graças a Deus, que eu era filho único e a minha mãezinha, tadinha, ela tinha muitas dificuldades, muitos problemas. E essa tia tinha 6 filhos, então minha mãe ajudava essa minha tia com os filhos dela. E essa minha tia tinha uma prática com as coisas, então ela fazia uma blusinha de crochê assim, rapidamente, né? já punha na gente aquela roupinha de crochê. Eu era pequenininho, os filhos dela eram maiores, então sempre tinha lá uma roupinha grosseira, isso há poucos anos atrás, que eu não tenho também tanta idade assim, obviamente, é poucos anos, talvez uns 10 anos atrás, né? 20 talvez, ou um pouco mais, uns 600 meses, mais ou menos isso, né? Mas se ativava nesse caminho, nessa direção. Mas a gente tem uma gama de coisas que a gente pode se ativar, e às vezes as coisas tão simples, porque a gente imagina na doutrina que nós estamos aqui para sermos heróis da caridade. Tem alguns que são heróis da caridade, mas para ser herói da caridade nós temos que começar de baixo, de pouco, de mínimo. O que os Espíritos esperam da gente são pequenos gestos de amor, pequenos gestos de amor, pequenos. E aonde eles estão? Nós temos que abrir os nossos olhos. Quando a gente começa a tirar os nossos olhinhos do nosso umbigo e começa a olhar para fora, a gente vai perceber aonde nós podemos ser úteis. Às vezes a gente pode e deve ser útil em coisas assim que a gente muitas vezes nem imaginou que podia ser. Ontem eu dei um exemplo numa outra casa, que estou me lembrando agora, muito interessante, porque a gente às vezes faz palestra assim, não muito longe ou não muito perto, que leva assim 1h30, 2 horas para chegar, e aí você pega um ônibus e vai para a periferia lá, Parelheiros, desses lugares longe, não é? Jardim Ângela, esses lugares longe. Aí você fica, a gente que é esperto, né? A gente é esperto, obviamente vai pegar o ônibus num ponto final na cidade, onde ele para, aquele ônibus exclusivo que vai para lá. Aí você vai na cidade, pega o ônibus e senta. Óbvio, você é esperto, né? Sentamos no ônibus. Só que aí você fica 1h30 dentro do ônibus, aí quando está no último ponto que você vai descer, aí você levanta e toca a campainha lá e desce. E a gente nunca reparou o quanto a gente foi egoísta, né? Nesse ponto, olha só. Mas foi preciso alguém me falar no ouvido, lá no imo do ser. Já ouviram esse termo? Lá no imo do ser, alguém falar para você alguma coisa assim. Mas você é um preguiçoso vagabundo mesmo, não? Mas por quê? O que foi que eu fiz? Parece Emmanuel. 1h30 sentado. Vocês sabem quem são as pessoas que vêm nesse ônibus? Pessoas que trabalham em bares, restaurantes, em lojas, em lugares que ficam o dia inteiro de pé. E ficam 1h30, e você, bonitão, sentado lá 1h30. Aí você pensa, meu Deus do céu, o que eu podia ter feito?
Conversando consigo mesmo, mas de uma forma bem branda para que ninguém pense que a gente está precisando de uma camisa de força, né? Óbvio, né? Então, conversar consigo mesmo, conversando consigo mesmo. Você não podia na metade do trajeto ter levantado? Mas não assim. Eu vou fazer uma grande caridade, quem gostaria de sentar no meu lugar? Simplesmente levante. Só isso. Sente quem quiser. Não tem problema nenhum. Quem quiser que sente. Mas a gente pensa nisso. Em que momento a gente pensa nisso? E quando a gente está na fila do mercado, olha o trabalho que a gente olha. E pode fazer e não faz. Você vê lá atrás alguém com um biscoito na mão. Um biscoito. E a gente pensa assim, cada um com seus problemas, não é mesmo? Será que a gente não pode colocá-lo à frente? Será? Olha que trabalhinho. Pequeno gesto. Olha o pequeno gesto. Mínimo gesto. Mínimo. Você está vendo seu vizinho chegando e você já está entrando no elevador. Olha o mínimo gesto. Esperar ele chegar no elevador. E não entrar correndo, fechar a porta e sair correndo, deixar ele lá. Não é? Não é mesmo? Não é? Aí você está no elevador e você vai descer no térreo, mas você fala assim, mas é tão gostoso apertar esses botões. Aí você aperta todos os botões. Olha o desforço. Não é? Você nunca fez isso, né? Não, tá bom, graças a Deus, né? Ainda bem. Eu também não, porque no meu tempo também nem tinha prédio. Quem morava em prédio era gente de altíssima classe. A gente morava em casa térrea, assim, em casas assim, diferentes, né? E quando ia na casa da tia no prédio, meu Deus, nem dormia à noite. Ia no prédio da casa da tia, meu Deus do céu. Aí o porteiro abria a porta, o porteiro vai abrir a porta. Tá? Tem que anunciar o camarada que está chegando. Meu Deus do céu, está anunciando. Apertar a campainha e sair correndo era direto. Bom, isso daí é quem morava em bairro já nobre, Pompeia, né? Esses lugares, por exemplo, como o senhor está dizendo aí, né? Mas quem morava, por exemplo, Jardim Primavera, né? Jardim Quarto Centenário, que era assim uns 10 quilômetros para frente de Interlagos, as casas nem tinham campainha. Você podia jogar uma pedra na janela, mais do que isso não dava, né? Uma pedra de barro, que se batia na janela, a pedra abria, assim, quebrava, né? Mas vejam os tipos de trabalho que nós podemos fazer, não nos custa absolutamente nada, uma pequena colaboração em serviço com algum colega de trabalho, em casa, mãezinha, está lá tão atarefada, é louça, é tanque, tanta coisa. A gente pode cuidar, sei lá, das nossas coisas em casa, colocar num lugar, pelo menos as nossas coisas. Pequeno gesto de amor. Pequenos. Você não vai arrumar a casa toda, você também não tem condição, mas as suas coisas estão no lugar. As suas coisas estão. Então, essas coisinhas, a gente vai pensando, não é? A gente começa a querer adivinhar a necessidade do outro. Olha, adivinhar a necessidade do outro. Uma vez aconteceu de você estar no caixa e a pessoa vai contar o dinheiro e não dava para comprar o biscoito. Faltava 40 centavos. E aí, cada um com seus problemas, não é mesmo? E aí, o que a gente faz? Nada, não é? Porque a gente nem percebe que a gente pode ajudar. Né? Não é mesmo? Essas coisinhas vão somando, somando. E quando a gente consegue trabalhar na caridade, a gente já tem algumas dessas coisas já em mente. Nós já realizamos algumas coisas. Porque a prática do bem ao semelhante de forma desinteressada tem que ter a soma disso aí. Se não tiver a soma, você não pode começar já pela faculdade. Nós temos que começar no pré-primário. Se nos irrita profundamente alguém nos pedir uma moeda na rua, como é que a gente pode ajudar uma grande causa com algum recurso amoedado? Se nós não temos um segundo de paciência com o moço que vem com o rodinho mais limpo que o nosso vidro, o rodinho dele sempre é mais limpo que o nosso vidro. O paninho, então, nem se fala, não é mesmo? O paninho dele está sempre impecável. A gente se aborrece com isso, se irrita com isso. Como é que nós vamos realizar grandes causas? Como é que a gente não vai se solidarizar com uma pessoa que você sabe que precisa de um remédio,
ou da participação de um remédio. Agora nas redes sociais, de vez em quando aparece lá pedidos, apelos, mas todo mundo que pedir, desse jeito estou lascado. Mas um ou outro caso a gente não pode atender. Um ou outro caso. Será que a gente não pode ter um carnezinho de alguma casa social? ACD, sei lá, GRAC. Uma coisa mínima. Será que a gente não pode? Será que a gente não pode ceder alguns trocados para uma criança da família, comprar um chocolate? Ou fazer um presente para quem está fazendo aniversário? Porque a gente é... Bom, aqui é a Lapa, que chama? O bairro aqui é a Lapa, né? Mas a maioria de vocês não moram na Lapa, né? Vocês moram nas vizinhanças, não é isso? A vizinhança da Lapa, que é para lá, como chama? Por lá de lá. Pirituba não, antes da ponte. Vila Romana, não? Alto da Lapa. Alto da Lapa. Aqui para frente é Pompeia, né? Não tem aqui, então. Vocês moram nessas adjacências aqui, obviamente, não é? Então a gente é convidado para uma festa, a gente só vai na festa, não leva um agradinho para ninguém, nem para a dona da casa, nem para o aniversariante, nem para ninguém. É muito diferente do meu caso, muito diferente. Lá na minha casa, quando tinha Natal, a gente ficava na janela esperando a tia chegar. Ficava de olho. As criançadas tudo com bicicleta novinha, aquelas bolas, aquelas bonecas enormes de cabelo. Vestida com aquelas roupas bonitas, aí você lá, e a tia vai chegar que hora, meu? Aí a tia chegava no carrão dela, e a surpresa, ela pegava só a bolsa dela. Meu Deus do céu! Ai, Jesus! E aí quando ela cumprimentava a mãe, ela tirava o seu presente da bolsa dela, que normalmente era meio mole, assim, meio... O que podia ser? Chocolate. Não, chocolate mole não. O que era, meu Deus? Uma meia, uma cuequinha. E quem é que quer saber de meia e cueca, meu Deus do céu? Ainda quando vinha um chocolate, ainda quebrava o galho, né? Mas uma meia, aqui a gente nem usava meia. Só usava meia para ir no casamento, ou na missa de sétimo dia, ou no enterro de alguém, meu Deus do céu. Não é mesmo? Então, termos essa coisa em nós, como que eu posso ser útil? De que forma eu posso ser útil? A gente vai, às vezes, em algum lugar e... Não sei, aqui vocês vão fazer um evento, não é? Da sopa? Quando que vai ser a sopa mesmo? Acho que é dia 17. 17 de junho, não é? Será que a gente não pode ser útil com alguma coisa? Sei lá. Como que vai fazer a sopa? De que jeito? Vamos trazer pronto aqui, a gente vai fazer, vai trazer cada um pouco. Como é que vai ser? Como que a gente pode colaborar? A gente acha que só comprando já está colaborando, mas a gente pode fazer mais um pouco. Pôr a mãozinha na massa um pouquinho. Um trabalho. Como que a casa se sustenta? A gente às vezes esquece disso. Talvez não esteja falando para vocês o que vocês já sabem, mas a gente está falando aqui para o infinito, não é? Para o infinito, sabe lá quem é que está ouvindo. Bom, também não pode xingar e nem jogar pedra, nem fazer nada, que vocês estão aí do outro lado da tela, problema de vocês aí. Aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Porque aqui estão ao vivo, né? Estamos ao vivo aqui. Então, pensar em como ser mais útil, como usar melhor. Às vezes a gente tem recursos que a gente joga fora. Vai fazer um happy hour com o pessoal da empresa, gasta R$200 lá num prato, em alguma coisa. E aí alguém precisa de alguma coisa lá, a Casa Espírita está fazendo a campanha do chocolate. A gente escolhe o mais barato que seja, um tal de Dani. Já ouviram falar desse chocolate, Dani? Não, eu sei, porque eu trabalhei com o dono dessa Dani quando eu era criança, e ele tinha essa fábrica. Depois a fábrica cresceu, mas depois eu descobri que aquilo não é chocolate, tem um outro nome que eles dão para aquilo. Como é que é o nome? É sabor de chocolate, porque agora inventaram tudo com sabor, né? Sabor de uva, sabor não sei do que, não é mais suco, é sabor de. Mas o chocolate não é chocolate, é uma mistura que eles fazem. O que é aquela mistura? Como é que é? Vocês que sabem? Saborizada, né? Como é que chama aquela mistura? O chocolate branco é feito do quê? Cacau. Não é cacau. Gordura vegetal hidrogenada. Com maisena, para ficar grossinho. Para ficar grossinho.
A gente vai querer comprar esse porque incrivelmente esse é muito mais barato do que o outro, não é? Você gosta desse? Bom, você gosta de qualquer um, né? Desde que seja doce, né? Chocolate branco. Bom, tudo bem, cada um tem seu gosto, né? Enfim, devagarzinho a gente vai percebendo que a gente pode ser melhor, que a gente pode fazer melhor. Na festa de Natal, vem a história do amigo secreto, a gente dá um presente. A família tem 200 pessoas, aí você compra um sabonete de presente. Meu Deus do céu, mas que pão duro. Tá fazendo elogio para ele? Não, mas isso aqui é Boticário Natura, né? Assim, uma coisa assim. É muito cheirosinho, né? Ele é muito bom esse daqui. Deixa a gente cheirosinho, né? Quer dizer, assim, ajuda, né? Para dar uma boa desforra, né? Vamos dizer assim, né? Eu não quero dizer que nós temos que sermos perdulários, não é nada disso. Mas a gente saber como fazer, de que forma. E pensar bem, isso vai me fazer muita falta? Será que eu já não faço isso de outra forma? Antigamente o pessoal falava, economiza um maço de cigarros. Hoje a maioria dos maços de cigarros, R$10, um pouco mais. Não é? De todos os que você fuma, Mas hoje a maioria não está fumando, graças a Deus, né? Pouca pessoa fuma, então não dá nem para dar esse exemplo mais. Né? Então o pessoal fala de pizza, mas também ninguém está comendo glúten, mas então não pode nem falar mais de pizza. O que a gente pode dar de exemplo assim? Cerveja? Não sei, também muita gente nem toma cerveja, sei lá, eu. Que tipo de exemplo? Tem zero. Agora tem o zero, né? Tem zero, então. Não sei, economiza um prato que você ganha lá, aquele papelzinho da firma lá que pode pôr. Eu sempre, nossa, meu Deus do céu, nunca consegui ter aquele negocinho que você vai lá no restaurante e paga com aquele negócio. Paga com aquele negócio, é cartão, né? Já pensou se vai com o cartãozão lá? E vai naquele self-service, enche o pratão gostoso e passa o cartãozão da firma. Ai, meu Deus, eu tenho um sonho disso. Antes de desencarnar, ainda vou ter esse cartão. Alguém vai ter que me arrumar um cartão desse. Mas a gente gasta, às vezes, recursos. Algumas empresas são tão generosas com esses vales, dão lá, diários de R$30, R$50, R$60. E a gente, às vezes, regateia uma bobagem para alguém, uma besteira para alguém. Então, é importante nós sabermos como podemos ser úteis, de que forma nós podemos ser úteis. Essa é a maior consagração do trabalho, a disposição de servir, porque servir é a honra que nos compete. Esse pequeno sozinho à noite, no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo um pão. É um anjo pobre a caminho sob inocente amargura, pássaro triste à procura de ninho e consolação. Criança desconhecida dormirá? Quem sabe onde? Órfão? Ninguém responde, aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria consome, quanto anseio, quanta fome. Ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina. Socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem. Que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve-o no teu sorriso e sentirás de improviso a bênção de doce luz. É que no amor da criança que te agradece o carinho, receberás de mansinho a gratidão de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, que possamos ter uma excelente semana. Não percam as esperanças. Na próxima palestra, pessoas muito capacitadas e inteligentes virão aqui para ajudar-vos a pensar melhor, mais e melhor. Porque o nosso grande enigma e nosso grande desafio na era moderna é pensarmos com a razão, mas também com o sentimento, com o amor, pensarmos em termos de Jesus ao nosso redor. Porque é isso que nós precisamos para nos afastarmos das tristezas, das dificuldades maiores, dos problemas, das coisas que nos aborrecem e nos incomodam. Com Jesus, quanto mais perto de Jesus, mais felizes nós seremos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Eu esqueci, tem uma última coisa aqui, ó. Esse livrinho aqui é o Pinguim. E conta a história de uma pessoa que faz um trabalho social. E aí como que começou direitinho.
E é um livrinho infantil, né? Uma leiturinha de 10 minutos, assim, né? E aí, alguém se interessa por ele? O senhor? Puxa vida. É de graça. Nossa, que bonito. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aqui é uma... Então, o senhor, faça o que o senhor quiser, é pra ir. A senhora também quer? Não, eu estou só divulgando, Não tá mesmo? Não, olha aí, não. Não mexa com dinheiro agora, só depois, mexa agora. Pra casa, então. Fica pra casa. Faz mais Tá bom. celulares aí pra gente. Tá bom. Muito bom. Hoje você se deu bem, você não queria vir, né? Se lascou, né? Se deu bem, né? Obrigado. Obrigado.